Ok. Desejando boa noite a todo mundo e dizendo que nós havíamos alertado aqui todo o tempo, o Luiz, o Charles, a galera toda, a gente está falando o tempo todo. Calma, pessoal, calma, ninguém faz nada com atitude desesperada, porque o desespero não vai resolver nada nessa situação. Infelizmente, o mercado está cheio de oportunistas, né? Que se aproveitam de situações difíceis que as pessoas estão vivenciando para causar terrorismo. Eu não gosto dessa advocacia terrorista, de criar dificuldade para vender facilidade. Não tem gente que faz um monstro, aí chega, mas eu tenho a solução para você, né? Eu não gosto, não acho ético, não acho legal essa forma de trabalhar. E aí, todo o tempo eu vinha falando, não é prudente ingressar agora com as ações individuais. Não é legal, não é prudente, porque isso vai causar um colapso no sistema judiciário e não vai resolver nada. Quem é que lembra que eu estava falando isso todo o tempo? Obrigada por levantar a mão, meu amigo. Que aqui só tá eu e você. Eu estou tentando abrir aqui a nota. É uma decisão de uma magistrada de Cabo Frio, certo? E eu vou ler para vocês essa decisão e explicar. Vamos começar por essa notícia boa? Boa para a gente, né? Vamos começar por aqui, então. Oh, Jesus, me ajuda a abrir, meu pai. Calma aí, gente. O que aconteceu foi que já foram distribuídas mais de 300 ações contra a GAS, de que se tem notícia, mais de 300, certo? No entanto, o que é que está acontecendo no sistema judiciário? Nem o bloqueio mais os juízes estão concedendo. E eu vou ler uma decisão para vocês que chegou aqui para gente, porque está no sistema, é pública a decisão, e a decisão só tem uma lauda. Eu vou ler e vou explicar para vocês, tá? Nós estamos aí com quase 4.000 pessoas ao vivo. Então, vamos lá. Trata-se de requerimento de tutela de urgência, formulado por fulano de tal, que é o autor do processo, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum que envolve em face da GAS, que move em face da GAS, consultoria e tecnologia, por razões expostas anteriormente. Estou lendo só a decisão dela, só o trecho, porque o relatório é extenso. O que ela disse nesse parágrafo? Que trata-se de um requerimento de tutela de urgência. O que é essa tutela de urgência? É quando essas pessoas, de uma forma ensandecida nessa correria louca, está entrando no judiciário para pedir o bloqueio de valores e tem um monte de advogado comemorando esses bloqueios de valores, né? Conseguimos aqui, pessoal, quantidade de processo, quantidade de contrato, foto no Instagram, de quantidade de contrato. É complicado. Afora uma representação que pode acontecer por parte da OAB, né? Com esses profissionais. Mas, vamos adiante. Eles retiraram o vídeo, doutora. Depois daquela live que a senhora fez. Mas eu tenho salvo, viu? Eu tenho salvo. Eles retiraram e ainda vieram gravando o outro num nível totalmente diferente. Se dizendo, sabe, uma educação, uma postura. Acho que eles ficaram com medo da senhora, viu? Não é. Não, Luiz, eu não desejo mal a nenhum colega, não quero que nada de mal aconteça, mas a gente precisa estar pregando a ética. Ninguém pode estar tripudiando em cima do sofrimento dos outros, isso não pode acontecer, certo? E há um povo justo aqui, é um povo que está trabalhando, que está lutando, que está vestindo a camisa, que está botando a cara a tapa. Tá eu, tá você, tá aqui, a gente não sabe a retaliação que isso pode acontecer nas nossas vidas, mas a gente está aqui querendo trazer a verdade todo o tempo. E essa juíza, essa sábia juíza, eu vou puxar a sardinha do meu lado, que tem que ser uma mulher, né? Tinha que ser uma mulher. Tinha que ser uma mulher para entender o que está acontecendo, gente. Então, ela diz assim, ó. As notícias veiculadas dão conta de que o representante legal da demanda, ora, segundo o réu, está preso preventivamente. Como todo mundo já sabe, Gladson está preso. Tendo sido indeferida a liminar pleiteada no habeas corpus, como a gente já falou,
que foi indeferido para ser julgado o mérito, como ela diz aqui na decisão dela, cujo mérito ainda não foi julgado. Manejado habeas corpus junto ao STJ, o respectivo processamento foi liminarmente indeferido, mandando-se voltar os autos para o tribunal de origem, o que a gente explicou aqui também, que era esse o procedimento. Há notícias ainda, conforme amplamente divulgado, no âmbito da denominada Operação Criptos, realizada em conjunto com a Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal, foram apreendidos diversos bens, entre eles cerca de 15 milhões e 300 mil reais em espécie, 21 carros de luxo, joias, 591 bitcoins. Para vocês que estavam aí na dúvida sobre é bloqueio, não é bloqueio, tem esse dinheiro, não tem esse dinheiro, é devido, não é devido? Uma juíza falou que tem, tá bom? Então é oficial, certo? Cuja venda imediata e posterior depósito em conta à disposição da Justiça foi autorizada pela Câmara Criminal do Ministério Público. Então, todos esses bens estão aí sob a custódia do Estado, tá? Sob a custódia do Estado. Diante desse quadro, em que pesa a gravidade dos fatos narrados, entende o juízo, ela falando agora, que não há, por hora, risco ao resultado útil do processo. Ou seja, a juíza está dizendo que não precisa sangria desatada, no bom português. Eis que os delitos imputados à ré estão sendo devidamente investigados ainda, certo? Não tem nada ainda comprovado. Mesmo a Polícia Federal tendo concluído o inquérito, ainda está muito nebuloso esse inquérito. E vamos falar já já sobre esse inquérito também. Tendo sido adotadas no âmbito do respectivo processo criminal medidas enérgicas com vistas a evitar eventual dilapidação do patrimônio dos envolvidos. O que é que ela quis dizer com isso aqui? Que não precisa ninguém entrar pedindo bloqueio, não. A Justiça já fez isso. A Justiça já fez isso para evitar eventual dilapidação, ou seja, destruição, perda do patrimônio, visando o quê? Visando a proteção das supostas vítimas, porque até o presente momento nós estamos sendo vítimas do sistema, não da gás, certo? Bom que fique claro isso. Ademais, tratando-se da suposta prática, veja que pessoa ética, essa magistrada, que Deus a abençoe, de pirâmide financeira ou de esquema Ponzi, é necessária especial cautela quanto à verificação da efetiva existência dos créditos alegados e eventuais pagamentos já efetuados aos investidores individualmente considerados, devendo ser levado em conta os rendimentos que estão sendo pagos em dia. Dada a natureza de tais fraudes, devem ser sopesados os efetivos danos sofridos pela coletividade das vítimas, em especial aquelas cujos investimentos são mais recentes, cujos prejuízos, a princípio, são maiores. Ou seja, o que ela está dizendo com isso? Eu vou julgar de uma forma, porque a conversa para vender serviço de advocacia, eu vou aqui jogar limpo para vocês, tem sido assim. Quem chegar primeiro na justiça é quem vai levar, não é assim? Só que a juíza está dizendo assim, que tem que analisar caso a caso, não é assim que vai funcionar. Tem pessoas que receberam 2 anos, tem pessoas que receberam 2 meses. É justo ter peso igual para essas duas pessoas? É nesse aspecto que ela está falando, que precisa ser sopesado os efetivos danos sofridos pela coletividade das vítimas, em especial aquelas cujos investimentos mais recentes, cujos prejuízos, a princípio, são maiores. Em tais casos, no entender deste juízo, ela falando, medidas cautelares de arresto, ou seja, de bloqueio de valores, liminarmente deferidas em processos individuais, acarretam a distribuição desigual dos recursos disponíveis.
Veja que coisa lógica. Veja que coisa lógica. Ora, se eu entrei primeiro, tenho mais condição de pagar um advogado, corri na frente, caí na conversa do advogado de que quem chegar primeiro recebe primeiro. É justo que outras pessoas fiquem em prejuízo? Não é, porque todo mundo é, independente do valor aportado, cliente. Todo mundo é vítima, suposta vítima, não da GAS, de novo, do Estado, que está impedindo as operações de funcionarem, né? Mas tudo bem, é um trâmite acontecendo, há um procedimento sendo realizado, está tudo dentro da legalidade, do ponto de vista jurídico, então é necessário esperar um pouquinho. Eis que, continuando, privilegiam aqueles que mais rapidamente agem, independente dos efetivos prejuízos suportados por cada um, e acabam por provocar verdadeira corrida entre os investidores, ao passo que inviabilizam esse tumulto processual causado, esse abarrotamento no judiciário, essa enxurrada de ações individuais, inviabilizam o necessário ressarcimento equitativo de todas as vítimas efetivas. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Essa corrida ensandecida e esse abarrotamento de processos, além de obstruir o andamento do fluxo judicial ali, atrapalhando o serviço do Poder Judiciário, que essa é a verdade, pode inviabilizar uma decisão onde todo mundo receba sua cota de forma equitativa, de forma equivalente, de forma justa, de forma equânime. É isso que ela está dizendo. De se ressaltar, olha esse parágrafo, gente. Foi aqui que eu chorei, tá? E eu não vou chorar agora, porque eu não vou passar essa vergonha na frente de 4.700 pessoas. Eu não vou. Até perdi o parágrafo. Aqui. É de se ressaltar que é fato notório que a Ré há muito vinha atuando nesta comarca, pagando aos investidores os rendimentos prometidos, percentual de 10% ao mês, de modo que certamente há aqueles que, em vez de prejuízo, obtiveram lucro. É forte, né? É muito. Tanto é assim que este assumiu as enormes proporções, ora, verificadas. Tanto é assim que esse caso, por causa dessas pessoas que oferiram lucro, deu a esse caso essa enorme proporção. Por quê? Porque milhares de pessoas atestam, depõem a favor da GAS. A juíza está dizendo isso. Não sou eu, não, nem o Luiz. É a magistrada, gente. Diante desse quadro e considerando ainda as possíveis consequências práticas da medida pretendida em juízo de cognição sumária, ou seja, em pedido cautelar, reputo ausente, ou seja, não existente, por hora, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC. Quais são os requisitos? Requisito de risco, de reparo irreversível. Não há necessidade dessa correria. Ela está dizendo assim que não precisa dessa cognição sumária, dessa medida cautelar de pedido de bloqueio, porque não há risco para os clientes, visto que o Ministério Público e o Poder Judiciário já protegeram esses bens aí, tá tudo sob a proteção do Estado. E supera em muito os valores ali investidos. Então tá tudo na pior das hipóteses, ninguém vai ser lesado. Na pior das hipóteses. E ela continua. Pelo que indefiro a tutela cautelar de urgência pleiteada. E aí ela manda intimar o autor desse processo específico, dessa decisão. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Ela está indeferindo o pedido de bloqueio liminar, tão comemorado aí, 2 ou 3 bloqueios que houveram por alguns advogados. A partir de agora, o entendimento do judiciário está começando a se clarear.
Eles estão entendendo que não há necessidade dessa sangria desatada, não. Porque senão, se fosse assim, seria injusto com, por exemplo, uma pessoa que não pode pagar um advogado, não vai receber seu dinheiro nunca, né? Então, essa decisão é apenas uma pinçada de mais de 300 processos já, nesse mesmo sentido. Ou seja, as liminares estão sendo todas indeferidas. Logicamente que cada juízo tem o seu entendimento. Pode haver uma situação divergente em outro juízo? Pode, porque cada cabeça é um mundo. Mas eu entendo isso de uma coerência. Essa decisão é de uma coerência, de uma ponderação, de um equilíbrio. Ela é uma decisão tão justa. É por isso que eu falo que eu não tenho como ser outra coisa senão advogada, gente. Porque eu me sinto emocionada quando a justiça é aplicada. Quando a justiça é efetivada. Porque a gente tem visto tanta coisa que desanima, tanta injustiça acontecendo. E quando se levanta uma pessoa para analisar de forma fria, sem paixões, sem vícios, sem contaminações, isso é de emocionar. Então, tudo que a gente vem alertando aqui, gente, se tomou corpo na decisão dessa juíza. Veio para a letra, veio para o papel na decisão dessa juíza, que Deus abençoe, que deu longa vida a ela. Então, passado essa pauta, vamos adiante para o próximo tópico, que é sobre o gerado inquérito, né? Que hoje foi concluído aí. Doutora, então só para finalizar, assim, ficar muito bem claro para essas 5.000 pessoas, muito bem claro, o que andam falando por aí, que quem colocar na justiça primeiro, que quem não colocar não vai receber, ou só vai receber quem colocar primeiro. A juíza, não eu, não a senhora, a juíza jogou tudo isso por água abaixo, né? Exatamente. No português bem claro foi isso que aconteceu, Luiz. E a senhora então vem falando isso, né? É. Mas graças a Deus que agora foi uma juíza. Então agora, porque assim, doutora, quando um advogado fala e a senhora também fala, fica ali, de um advogado para o outro. Aqui, né? No mesmo patamar. Então a pessoa que está assistindo a live, ela decide. Ou ela acredita na doutora Mônica, que é 90%, ou ela acredita nos outros. Mas agora não. Agora é uma juíza. Então, assim... Esclareceu ponto a ponto ali, né, Luiz? Falou que não precisa dessa sangria desatada, que os bens estão resguardados, que não adianta dizer que vai chegar primeiro, vai receber primeiro, porque cada caso vai ser analisado caso a caso. Não seria justo privilegiar quem chegou primeiro e preterir quem não conseguiu chegar primeiro na justiça. Não é assim. Não é assim que a justiça funciona. E até aproveitando essa fala sua, e só para fechar esse ponto, eu queria pedir a vocês assim, se vocês não quiserem evitar de ficar buscando notícias e buscando, porque eu li isso não sei aonde, olha o que esse advogado falou, doutora, olha o que ele está dizendo, a gente acaba de falar uma coisa aqui, aí eu recebo um monte de feedback positivo, ai, que bom, que esclarecedor que foi, etc e tal. Aí amanhã você vai lá e começa a procurar no seu computador um monte de coisa. Aí sua cabeça vai ficar toda confusa, gente.